do tipo inteiro. Bom, em Java, então sempre orientado, pois é, mas nem toda linguagem tem esse conceito. A estrutura do tipo inteiro em C. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Nós estamos começando aqui a última parte do nosso estudo sobre arquivos em C. Então, o que nós vimos? Só dando uma recordada, nós vimos como abrir e fechar um arquivo, como ler e escrever, né, os dados dentro de um arquivo texto, entrada e saída formatada, arquivo binário, que foi bastante interessante. Na aula passada a gente viu como fazer acesso sequencial e randômico. E agora, aproveitando tudo isso, nós vamos criar um projeto de cadastro de clientes. Bem simples. Esse cadastro de clientes, então, o que ele vai ter de mais? Você vai ter o CNPJ, que vai ser a nossa chave de pesquisa, nossa chave primária. Nós vamos ter aqui o nome do cliente. Esse cliente ele vai ter aí uma maneira de você ordenar ele, ou seja, fisicamente ele vai ficar desordenado, mas a gente vai ter uma maneira de manter os dados em ordem. E também o telefone dele. Bem simples, só para a gente ter um foco em como fazer com uma tabelinha só, mas isso aí você replicaria para outras sem muitos problemas. Algumas adaptações precisariam ser feitas sim no nosso modelo aqui, mas eu creio que vai ser interessante o desenvolvimento disso daí, ok? É um sistema prático, nós vamos precisar de algumas coisas além do que a gente já viu, tá? Mas a gente vai dar só uma adiantadinha no assunto, que eu não vou explicar muito, então vocês vão ter que ter paciência, porque na próxima aula, na próxima parte, né, nós temos que fazer esse sisteminha aqui, lá a gente vai ter uma explicação melhor sobre o que são estruturas e tudo mais. Isso é um ponto bastante interessante. Como vai ficar estruturado nossos dados? Então, para armazenar os dados, nós vamos adiantar um pouco o conteúdo, nós vamos utilizar struct só para organizar a informação, porque é o struct que nós vamos gravar. Tá? Nós vamos utilizar também uma árvore binária para fazer pesquisa pelo CNPJ, ou seja, como chave primária, e uma lista ligada para listar a ordem, listar os dados em ordem alfabética de nome. Tá? Isso é um negócio bacana. Talvez você vai ficar, né, existe uma série de alunos que não valorizam, por exemplo, a estrutura de dados, que é uma matéria que, se você está fazendo faculdade, você já fez ou vai fazer. Mas você sabendo fazer, o entendimento que você tem melhora em muito o seu nível de algoritmo, e isso é fundamental, e também melhora em muito o seu sistema, porque você já vai desenvolver um sistema pensando o que tem por trás dele. Os bancos de dados fazem o que nós vamos fazer aqui na mão automaticamente para você, você nem sabe o que está acontecendo, tá? Mas aqui nós vamos fazer do jeito na mão, jeito Rambo de ser. Faca no dente, gente, faca no dente. Eu vou dividir então a ideia minha nós vamos ter esse sistema em vários vídeos mais curtos, mas no final de tudo eu vou gerar um vídeo longo, onde você pode acompanhar aí, pega lá um café, senta e assiste. Vão ser aí um tempo grande de desenvolvimento desse sisteminha. Legal? Bom, a primeira coisa que eu tenho que entender então, o que é uma lista ligada. As listas ligadas, ou no caso nosso, que vai ser uma duplamente ligada, elas são usadas para índice de ordenação. Então, o que acontece? Ela tem uma chave de ordenação, onde ela vai determinar a posição do elemento que eu quero guardar dentro da minha estrutura. Basicamente, o formato dele, o que é? Eu tenho um ponteiro que aponta para o início, que aponta para uma estrutura, que aponta para outra, que aponta para outra, mas também isso pode apontar de volta, né? E aí você tem todo esse código. Eu vou explicar de uma maneira um pouco mais elaborada agora. Então vamos lá. A ideia da lista ligada é fazer com que a gente possa ordenar algo que foi gravado fisicamente fora de ordem, mas que a gente precisa que isso esteja em ordem. Então, por exemplo, vamos supor que eu gravei aqui em primeiro lugar o registro B, depois o C e por último o A.
Então aqui eu tenho 1, 2 e 3, a posição física dos registros, né? Então quando eu jogo isso por uma lista ligada, eu vou ter aqui primeiro o A, porque ele vem na ordem correta, depois o B e por último o C. Sendo que os registros que eu tenho é o registro físico 3, o registro físico 1 e o registro físico 2, certo? Então eu tenho aqui uma ordenação básica, não é? Em memória. Então isso é rápido. E eu tenho algumas características. Por exemplo, eu posso querer inserir alguém aqui antes dele, ou seja, nessa posição aqui, ou eu posso querer inserir alguém no final, ou então entre dois elementos. Então eu tenho que descobrir, o algoritmo ele faz essa dinâmica, né, de descobrir aonde que ele vai adicionar o elemento. Legal? Fica mais fácil a gente ver isso no código. Então vamos para o código. Bom, gente, nós vamos começar então aqui o desenvolvimento. Vamos começar pela lista ligada, né? Mas eu preciso criar o meu projeto. Até então a gente estava utilizando aqui o Visual Studio Code. Ele é muito bom e tudo mais, mas quando você começa a trabalhar em C com múltiplos arquivos, ele já não é tão eficiente assim. Então nós vamos utilizar aqui o CLion. Tá? O CLion ele é uma ferramenta que não é gratuita, porém você consegue baixar uma versão do CLion para estudante. Na realidade, qualquer pessoa consegue baixar a versão Community, que vai ter um prazo de 6 meses que você pode utilizar. E se você está fazendo algum curso em faculdade, alguma coisa assim, você consegue a licença de aluno, que a cada 6 meses você vai renovando e tudo mais. Eu acho bastante interessante. Então nós vamos vir aqui, vamos criar o nosso novo projeto. Ele é um projeto em C. O nosso curso aqui não é voltado a te ensinar a mexer com o CLion, mas você vai ver algumas características. Eu vou criar aqui um projeto em C que eu vou chamar de cadastro cliente. Vou dar um enter aqui, ele vai criar para mim. Prontinho, tem aqui o meu arquivo. Eu tenho aqui essa área que é o meu projeto e eu tenho aqui a minha área de trabalho. Uma das coisas que vão ser diferentes, né, de você usar o Visual Studio Code é que como essa ferramenta ela é uma ferramenta profissional, muitas coisas que é voltado para o desenvolvimento de múltiplos arquivos e de um sistema um pouco mais complexo, você tem uma automatização muito grande aqui, sendo que lá no Visual Studio Code ele é meio caótico para trabalhar com múltiplos arquivos. Não estou dizendo que não dá, eu digo que você tem que fazer muita coisa na mão. Uma das coisas que o próprio CLion faz para você é criar esse arquivo aqui que é o CMakeList. Todos os arquivos que a gente for criar, ele vai acrescentar aqui para que ele saiba montar o seu sistema de maneira correta. Tá ok? Não se atenha às versões que estão aqui na minha máquina, porque cada sistema operacional vai estar com uma versão ligeiramente diferente, então isso não é garantido estar igual, tá ok? Então isso é relevante. Depois eu posso até mostrar esse arquivo, mas a gente vai trabalhar basicamente nessa tela aqui, tá? Não vou começar com o main, então nós vamos começar agora com a lista ligada. Então olha só, vamos lá criar aqui a lista ligada. Eu vou vir aqui na pasta do projeto, vou clicar com o botão da direita, vou selecionar Novo, Header File, e vou dar um nome para ele, vai ser lista ligada.h. Esse é um header file. Na realidade o .h ele vai acrescentar para você, só lista ligada, ok. Bom, o que é o .h? O .h ele é um arquivo que vai ter o protótipo das funções, vai ter as constantes e as variáveis. Na realidade ele não vai ter a variável, ele vai ter assim, a informação que a variável será criada dentro do lista ligada.c, tá? Ou dentro de outro arquivo qualquer. Mas o .h é o arquivo que você vai fazer include, e em qualquer projeto que você
precisar de uma lista ligada, se seguir mais ou menos a regra nossa aqui, você vai ter sucesso em implantar a lista ligada lá dentro. Bom, ela tem basicamente aqui algumas diretivas de pré-compilação que vão fazer com que, mesmo que você inclua mais do que uma vez esse arquivo, ele só vai efetivamente incluir uma vez só. Então, por isso que ele tem aqui, ó, se não definido cadastro cliente lista ligada.h, ele define e o teu código vai vir aqui dentro. E aqui tem o end if dele. Se por um acaso já estiver definido, ele pula tudo isso daqui e não inclui nada. Então, quer dizer, isso garante com que o seu .h seja incluído uma vez só. Beleza. Então, vamos lá. Como é que eu vou fazer esse projeto aqui dentro do meu plano, né? Aqui eu estou prototipando ele, estou imaginando ele. Eu vou ter aqui os meus includes, não é? Então eu vou primeiro aqui include stdio, eu preciso do stdio.h, pode ver que ele também é um .h, né? Então em algum lugar está definido isso, né? Eu também vou fazer o seguinte, eu vou acrescentar algo novo aqui para vocês, ó. Include, eu vou colocar o std bol.h. Geralmente nas minhas aulas eu vou lá e eu crio um arquivo .h próprio para trabalhar com booleano, tá? Você pode fazer isso. Eu acho legal em aula fazer isso daí porque eu mostro como fazer. Porém isso já está pronto, então eu vou usar o que está pronto. Eu também vou precisar incluir aqui o stdlib.h. Então olha só, o standard.io nesse caso aqui, ele vai ter tudo o que eu preciso para fazer printf, para fazer esse tipo de coisa. O stdbol é para que eu trabalhe com booleanos, então eu posso criar uma variável booleana e depois eu tenho verdadeiro e falso. E o stdlib é porque a gente vai fazer um negócio chamado alocação dinâmica e a gente vai precisar disso. Beleza. Agora eu vou criar aqui as constantes do meu sistema. A lista ligada, ela precisa guardar informação numa estrutura. Lembra do desenho que a gente fez lá? Então eu vou criar essa estrutura. Como que eu crio uma estrutura? Eu venho aqui, struct, dou um nome para a minha estrutura, noLista. A partir daí, eu estou falando para o compilador que toda vez que ele tiver alguma coisa baseado em struct noLista, ele vai ter um agrupamento de bytes que vão ser tratados como uma coisa só. Então, a lista ligada, ela tem um ponteiro para o tipo noLista, ou seja, um ponteiro para uma outra estrutura do mesmo tipo, chamado anterior, e também um ponteiro para noLista, chamado próximo. Então, eu tenho aqui os dois ponteiros. Além disso, eu vou guardar também o número do registro que está lá dentro do arquivo físico. Lembra que a gente viu, na hora que eu expliquei, fiz o desenho lá, você percebeu que eu coloquei o registro e eu coloquei a chave, né? Então, primeiro é o registro. Qual é o tipo de dado dele? Bom, basicamente é um inteiro. Só que aqui nós vamos pegar um inteiro especial que a linguagem C mais moderna traz para você. Ó, sizeT. O que é o sizeT? É um inteiro longo sem sinal. Por que eu vou usar sizeT? O sizeT ele é utilizado em tudo que indica tamanho ou iteração. Então, se a gente pensar que eu vou ter que o acesso randômico, a gente já viu isso, é uma iteração dentro do meu arquivo, faz sentido eu ter aqui no formato sizeT, tá? Então, número do registro, registro, beleza? Então tá aqui. Então dentro do meu noLista agora tem um número registro. Talvez vai ficar meio confuso essa questão do struct, porque aqui eu simplesmente estou usando, não estou entrando em detalhes, mas nós vamos ter uma aula onde depois que a gente terminar o sisteminha, uma aula onde você vai aprender sobre struct. A gente vai ver tudo sobre struct e muitas das dúvidas que vão surgir
nesse projeto aqui vão ser sanadas lá, então fica em paz. Bom, uma outra coisa que eu preciso é uma string chamada nome, que vai ter 101 caracteres. O que é 101 caracteres? Não, 101 posições, né? 100 caracteres úteis e um /0 lá para indicar fim da string. Então, olha só o que eu tenho. Um ponteiro para o anterior, um ponteiro para o próximo, o número do registro e o nome, a chave, tá? Então tá aqui. Perceba que eu terminei com ponto e vírgula aqui, isso quer dizer que eu só falei para o compilador o que é um nó lista. Eu não criei nenhuma variável desse tipo. Interessante, né? Então, isso daqui é um conceito novo para vocês. Mas quem já está mais avançado, trabalhando com Java, com orientação para objeto e tudo mais, é muito comum você declarar as coisas e depois você criar efetivamente. Então, por exemplo, você cria lá o que é um objeto aluno, e em algum lugar você cria o objeto aluno. Então, você instancia esse objeto. No PO você tem essa ideia. Bom, beleza. Vamos criar então algumas variáveis que nós vamos precisar aqui do tipo noLista. Ué, eu criei um tipo de dado? Sim. Struct também é chamado de tipo de dado definido pelo usuário. Você pode chamar desse jeito também. Então, aqui agora nós vamos ter as nossas variáveis. Então, eu tenho aqui uma variável. Eu tenho uma palavrinha estranha aqui para vocês, ó, extern. O que indica a palavra extern, o comando extern? Indica que em algum lugar do meu sistema, em algum ponto C, eu vou efetivamente criar essa variável. Aqui eu só estou dizendo que ela deverá existir. Tanto é que se você colocar o extern aqui e em nenhum lugar você criar a variável, vai dar erro. Você falou, aqui você está fazendo uma promessa. A variável existirá, tá? Por quê? Porque todo mundo que trabalhar com lista ligada .h e precisar interagir com ela, talvez vai precisar ter acesso a essas variáveis. Então aí é interessante que você declare aqui, tá? Bom, beleza. Então, extern, o único inconveniente da struct é a maneira com que você cria variáveis do tipo dela. Você tem que escrever de novo, ó, struct noLista. É estranho, né? Se eu já falei que é noLista, por que eu tenho que dar struct noLista, né? É uma maneira também de você criar um tal de typedef e tudo mais, mas não vem ao caso aqui, não quero complicar a vida de vocês. Lá na aula de struct eu vou falar sobre isso. Então aqui, ó, asterisco, eu vou criar um ponteiro chamado início lista. Então esse camarada aqui é o cara que aponta para o início da lista. Lembra que no slide a gente tinha lá o início que apontava para o primeiro elemento, que apontava para o próximo, que apontava para o próximo, que não apontava para ninguém. Basicamente é isso daí. Beleza. Eu também vou precisar de uma outra variável chamada posição lista. Essa posição lista ela vai ser usada por várias partes do algoritmo para posicionar quem eu quero, aonde eu quero inserir, coisas desse tipo. Então ela é uma variável meio que coringa. Eu vou ter aqui também uma variável chamada anterior. A gente vai entender por que no algoritmo. E eu vou ter aqui uma variável chamada próxima. Como eu tenho tudo dinâmico, tudo ponteiro, e eu tenho um negócio chamado indireção múltipla. O que é indireção? Vamos primeiro ver isso daí. Todas as vezes que eu tenho um ponteiro, eu estou fazendo um acesso indireto ao dado. Então eu estou usando indireção para acessar os dados. Indireção múltipla é quando eu tenho um ponteiro que aponta para um ponteiro, que aponta para um ponteiro, ad infinito. Então, eu preciso trabalhar com uma estrutura complexa e para não confundir a mente, para não bagunçar a cabeça, eu não vou utilizar indireção múltipla. Eu crio mais ponteiros para que facilite a minha vida, mas a indireção múltipla ela não será usada exatamente por causa da complicação que é isso. Bom, então vamos lá agora criar os protótipos das minhas funções. Protótipos. Primeira coisa que eu vou precisar. Eu preciso criar uma estrutura do tipo noLista do nada. Por que eu preciso fazer isso daí?
eu não posso utilizar uma variável. Eu tenho que utilizar um negócio chamado alocação dinâmica de memória. Por quê? Eu não sei quantos elementos vão ter na minha lista. Então, não tem como eu fazer isso de maneira simples. Eu tenho que alocar dinamicamente. Para que eu possa alocar, eu vou criar uma função que faz isso para mim. Ela vai lá e me entrega, eu passo os dados que eu quero jogar lá dentro e ela me devolve uma estrutura em memória, um ponteiro para essa estrutura prontinho para eu poder usar. Então, olha só. O nome da função é novo nó lista. Esse é o nome que eu vou dar para ela. O que eu vou passar de parâmetro para ela? Bom, eu vou passar um size t número registro. Não é coincidência o nome aqui, ó. Isso daqui vai vir para cá. Eu vou passar também um ponteiro aqui para uma string, que é o nome, porque eu vou copiar para cá, beleza? Então isso daqui é a minha função. Só que essa função, eu tenho que devolver um valor. O que eu vou devolver? Um ponteiro do tipo struct noLista. Então vamos lá, eu vou vir aqui, ó, struct noLista. Acabei apagando aqui, ó. noLista, asterisco, novo noLista. Então, esse daqui é o nome da função, aqui são os parâmetros que eu passo para ela, e aqui é o retorno. Eu tenho que devolver um ponteiro, tá? É meio estranho, porque muitas vezes, se você não está acostumado a devolver ponteiro, fica meio estranho, né? Bom, outra coisa que eu vou ter aqui, uma função void adicionar lista, ou seja, eu vou adicionar na minha estrutura um dado qualquer. Então eu vou passar para ele qual que é o número do registro que eu quero adicionar, registro, número registro, e qual que é o nome que eu quero adicionar. Internamente eu vou chamar o noLista, então eu preciso desses dois dados. Eu vou chamar o novo noLista, né? Então eu preciso desses dados para passar para essa função, para ela me criar e tudo mais, ficar mais fácil. Beleza, então eu tenho o adicionar. Eu tenho também o excluir, se eu quiser excluir um dado da lista. Então tem que ter uma maneira. Quem que eu vou excluir? Eu vou pesquisar por nome. Então eu quero excluir esse nome aqui, ele vai lá, ele vai ter que achar o nome e excluir. Beleza, então eu tenho o adicionar, eu tenho o excluir. Geralmente, principalmente lá na faculdade, eu costumo dividir esse adicionar lista e o excluir lista em várias funções e tudo mais, mas por questões da gente ter um código aqui, eu vou explicando conforme vai. Para quem está começando, realmente fica muito complicado começar a quebrar o código em várias funções. No caso, lá na faculdade, eu faço isso porque faz parte do ponto em que você já aprendeu C, você está estudando a estrutura, então agora você já sabe mais ou menos lidar com isso. Então lá eu quebro, aqui não, vou manter tudo o código num lugar só. Bom, aí eu vou ter algumas coisas para que eu possa interagir com a minha lista ligada. Primeira coisa, eu vou ter uma função chamada começo lista. O que faz essa função? Essa função, ela vai para o início da lista para que eu possa ir caminhando aos poucos por essa lista. Então, o que eu vou fazer? Eu vou para o começo dela para eu poder dali ir até o final, passo a passo. Beleza, então esse é o cara que vai fazer isso. Aí eu tenho uma outra função, que é o próximo elemento da lista. Olha que interessante, aqui eu vou para o começo e aqui eu vou caminhando, vou para o próximo. Chamei de novo a função, vou para o próximo. Chamei de novo, vou para o próximo. E assim ele vai caminhando. Só que eu não quero ele void. Eu vou transformar ele em booleano. Ó, isso daqui, se você parar o mouse aqui, ó, ele vai ver o que é. Então, tem um define aqui, ó, em algum lugar está falando o que é um bool, certo? E isso, o lugar é aqui dentro, ó, do stdball. Então, na realidade, a linguagem C, ela não tem booleano. Eu tenho uma maneira de criar o booleano utilizando aquele include, tá? Então, o próximo elemento da lista vai fazer o quê? Ele vai retornar verdadeiro se ele conseguir ir para o próximo e falso se ele não conseguir.
Quando que ele não consegue? Quando chega no fim. Se ele chegar no fim, ele devolve falso. Eu preciso saber se chegou no fim. Então, está aqui o meu booleano. Beleza. Eu vou ter uma outra função que ela vai devolver para mim um ponteiro para a lista chamado atual lista. O que é isso daqui? Fui para o começo da lista, chamei o atual lista, ele vai me devolver um ponteiro para o primeiro elemento. Fiz um próximo elemento, chamei de novo o atualiza lista, o atual lista, ele vai me devolver o segundo elemento da lista. E assim sucessivamente. Sempre que ele estiver caminhando, ele vai me devolver quem que é esse camarada que está ali. Beleza. Outras duas funções que eu vou precisar, uma delas vai ser inicializar lista, que prepara as variáveis, ponteiros e tudo mais que eu precisar fazer. E outra chamada void finalizar lista. Muito importante essa função finalizar lista. Por quê? Olha só, eu vou passar para ela alguns parâmetros. Qual que é o primeiro parâmetro? Qual parâmetro que eu vou passar? Struct noLista. Eu vou passar um ponteiro para quem eu quero finalizar. Essa função vai ser uma função recursiva. Então, por exemplo, eu vou passar para a função que eu quero finalizar, ou seja, tirar da memória o dado que está no início da lista. E internamente ele vai verificando. Opa, tem alguém depois? Tem, então eu mando finalizar o depois. Tem alguém depois? Sim, mando finalizar o depois. E assim ele vai até liberar toda a memória para que eu não tenha vazamento de memória. Vazamento de memória é um problema. E eu não quero ter esse problema, então eu vou fazer isso. Legal? Bom, gente, nós vamos ficar por aqui, porque tem um longo caminho pela frente. O próximo vídeo a gente continua exatamente onde a gente parou, certo? Recheando aí esse código da lista ligada. Eu vou parar por aqui para o vídeo não ficar muito longo, mas no final dessa série eu vou colocar o vídeo completo de todo o desenvolvimento. Então, se você quiser acompanhar esses vídeos mais curtos para você entender o que está acontecendo e depois efetivamente você codificar junto, vai ser bastante legal, beleza? Então, até a próxima aula. Do tipo inteiro. Bom, em Java, então, sempre orientado, mas nem toda linguagem tem esse conceito. A estrutura do tipo inteiro for C